A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, eu sou Ana Lúcia, faço parte do Grupo Esperançar aqui da cidade de Santos. Estamos novamente retornando o Evangelho Online, agora na nossa terceira temporada. E o tema de hoje ficou escolhido para refletirmos a expressão do Evangelho: brilhe a vossa luz. Vamos refletir nesta noite se é fácil brilhar a nossa luz ou precisamos primeiro reacender algo dentro de cada um de nós. Uma das expressões que nós gostamos de ler no Evangelho é: brilhe a vossa luz. E a expressão do Evangelho diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Brilhe a vossa luz. O brilho, a luz, ela sempre chamou a atenção do ser humano, seja em qual época esse humano viveu. Os povos primitivos não entendiam como o céu podia brilhar. Como é que à noite aparecia aquele céu cheio de brilhantes, né? Passando-se muito tempo nas nossas infâncias, falavam que a gente não deveria apontar as estrelas, principalmente as estrelas cadentes, pois poderiam nascer verrugas nas pontas dos dedos. O brilho sempre nos chamou a atenção, seja da chama de uma fogueira, seja dos astros que desconhecemos, seja o brilho que chama a atenção. E quando nós aprendemos que existem espíritos que trazem em sua intimidade um brilho, um amor, o que nós fazemos? Nós pedimos de fora para dentro: Senhor Jesus, me ajude, Dr. Bezerra, me ajude, Professor Eurípides Barçanufo, me ajude. Sempre ajuda de fora para dentro. A gente joga tudo fora, pede para tudo que está fora para operar o que está faltando dentro. E nessa noite, escolhendo o tema para que nós possamos pensar, eu queria trazer uma história que está no livro 31 Histórias de Todos Nós, que são histórias que foram psicografadas por um espírito que não quis dar o nome, apenas assinou cada história como o escritor. E ele traz a história do nascimento de uma menina muito esperada pela família, pelos pais, pelos tios, pelos avós. Ela era muito esperada, tanto que o próprio espírito estava entusiasmado em renascer. Quando essa menina nasceu, todos, sem exceção, chamaram: você é a nossa luz, você é o nosso sol. No batizado da menina, foram uma festa de mimos, carinhos e presentes. Logo ao amanhecer, no dia do batizado, ela recebe uma pulseira com vários brilhantes que luziam a luz daquela joia e falavam: uma joia para outra joia. Os brincos acompanhavam da mesma maneira todo o design da pulseirinha.
Quando chegou a hora do batizado, que é o dia que dizem que apresentam a criança para Deus, o que mais chamou atenção foram todos os presentes e mimos que ela havia recebido. Muito ouro, muitos brilhantes, muitos mimos para guardar para sempre. A menina foi crescendo sob os cuidados carinhosos de toda a família, mimos, e ela atinge a puberdade. E aí o espírito começa a contar de uma pequena mudança que começa a acontecer nesta menina. Parecia que a inocência, aquela alegria, aquela luz estavam chegando ao fim. A personalidade que esse espírito trazia vinha à tona e trazia uma longa noite de lutas desse espírito. Durante a adolescência, essa menina, ela apresentava as tendências do passado e trazia um forte mando e também um pensamento muito rápido. Não suportava ser chamada a atenção, orientada ou mandada. Desde muito cedo na sua adolescência, apresentava uma inteligência privilegiada. Tudo que ela queria, ela aprendia. E tudo que ela não queria, ela não aprenderia. O seu querer, ele nunca vinha acompanhado de boas resoluções. Aprendeu, com uma habilidade sem igual, abrir e fechar trancas, portas, e mais tarde aprendeu, com a ajuda dos seus amigos, que ela sempre caminhava junto, aprendeu a abrir carros e fazer ligação direta nos veículos. Quando era abordada pela polícia e muitas vezes presa, era desculpada pela família, que isso era uma infantilidade de adolescência, que isso ia passar assim que ela amadurecesse, e pois ela não necessitava de dinheiro, aquilo era uma brincadeira, para eles não levarem em conta o comportamento da menina. Os pais, os tios, os avós, os padrinhos, irmãos, todos colocavam uma venda coletiva, não vendo ali que aquele espírito mostrava a necessidade de uma nova luz de essência no seu espírito. Vida adulta, tudo pronto para ela fazer uma viagem, ia atravessar o oceano, atravessar os continentes, ia chegar num dos países da Ásia. E ela levava como uma bagagem, que sem que ninguém soubesse, ela levava uma mercadoria que lhe daria para sempre a sua independência financeira. Acreditaria que se tudo desse certo, em poucos dias ela voltaria para casa trazendo a independência financeira. Afinal, a mercadoria que ela levava valia muito. São tantos os desmandos das leis do amor que chega um dia que a misericórdia de Deus dá um basta. Há um basta em todas as nossas insanidades. A menina que se tornou mulher, que chegou no aeroporto desse país asiático, logo que desceu do avião, ela foi presa por policiais. A linda menina, sem saber se comunicar, chorava muito e dizia que tudo era um engano, que ela não tinha culpa da tal bagagem. Nesse ponto da história, o escritor nos diz: estou aqui escrevendo este conto ao lado desta moça bonita que há 5 anos está presa num país de cultura completamente diferente, sozinha, sem amigos, sem familiares, desconhecida de todos, triste. Já não há beleza daquela moça bem cuidada, mas sim um espírito triste e atormentado. E ele diz mais ou menos assim: enquanto escrevo este conto,
vejo a menina dormindo na cela, sozinha. Hoje, já com o rosto marcado de tanta tristeza, mas vejo ao mesmo tempo o renascimento desta moça para uma nova oportunidade. Os adultos que a cercaram na infância negaram a ela o brilho da própria luz. Negaram a ela o conhecimento e a vivência das leis éticas, das leis morais que tanto a gente tem aprendido com Jesus. Na adolescência, a menina desconheceu completamente as leis de causa e efeito. Na fase adulta, desvinculada totalmente de Deus, pois nunca fora verdadeiramente apresentada como filha desse pai amoroso, sofria muito. Enquanto escrevo este conto, dizia o Espírito, ela sonha com a sua infância, com a adolescência, com a inocência que a cercava naqueles tempos. Sonha com a liberdade, com a sua casa, com seus irmãos, com seus pais. Há um sentimento de profundo arrependimento no olhar dessa menina linda que dorme aqui perto, nesta cela úmida, solitária e triste. E o escritor continua nos trazendo essa história. Levanto-me do espaço aonde escrevo para beijá-la na testa, sentindo uma tristeza profunda pelas escolhas que cada um faz equivocadamente. No ato de levantar-me, de repente, vi a garota descansando com a cabeça apoiada em cima de um livro. Era o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Quando partir do ambiente em que se encontrava essa menina mulher, pude ver que ali nascia o sol de um novo dia. Às vezes precisamos chegar na sombra mais sombria da nossa intimidade para poder valorizar a luz que está apagada e que nós precisamos acender. Brilhe a vossa luz. Nesses ensinamentos do Mestre Jesus, nos exemplifica que nós, adultos, temos um papel importante com o bebê, com a criança, com o adolescente, com os nossos pares adultos. Alguém precisa estar sem as vendas para auxiliar que esses espíritos não percam outra oportunidade. Mas para brilhar a luz do outro, eu já tenho que estar querendo brilhar a minha luz. Porque aí sim, a minha luz é a chama que eu vou acender a chama do outro. Então essa história que traz essa mensagem de que às vezes precisamos estar em plena escuridão para valorizar a luz, que a gente possa lembrar e saber que nem sempre precisaremos chegar no fundo do poço. Podemos hoje iniciar a nossa ligação com a nossa chama íntima. Brilhe a vossa luz. Vamos continuar. Obrigada. Olá! Hoje nós estamos aqui conversando sobre uma passagem que já foi tema de evangelhos aqui na nossa casa. É a passagem na qual Mateus transcreve a seguinte fala de Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a casa edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ou seja, a gente não acende uma vela para colocar embaixo de um cesto, embaixo de uma mesa, mas para colocá-la acima, para que possa iluminar toda a casa. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem ela é bem explicitada no capítulo 24,
E lá compreendemos que passamos por muitos períodos de aprendizado enquanto espíritos e que todos caminhamos para que a luz divina brilhe em nós. No Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à reencarnação, lemos uma pergunta que indaga sobre o porquê de que alguns homens inteligentes possuem ao mesmo tempo tantos vícios. E a resposta nos diz, vou ler para vocês. Porque os espíritos encarnados nesses homens ainda não são suficientemente puros. Assim, acabam cedendo à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride numa marcha ascendente que não pode ser percebida, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os campos. Num período de sua existência, ele avança em conhecimento, noutro, em moralidade, e assim por diante. Mais adiante, no Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 909 e 910 também resposta a algumas indagações. Sempre podemos vencer as nossas más tendências, nós sempre podemos vencer, lidar e aprender e ressignificar esses vícios que nos acompanham há tantas gerações, há tantas encarnações. Para isso, basta o esforço da nossa vontade. E na questão 910, nós lemos que nós podemos pedir ajuda à boa espiritualidade, porque é a missão dela nos ajudar. E sempre que nós pedimos com sinceridade, ela nos ajuda com alegria. Eu achei essas questões interessantes, principalmente essa que fala que nós vamos progredindo, né? E de repente numa encarnação nós vamos melhorando num aspecto e na outra vamos melhorar em outro. E assim nós vamos gradualmente, mas para isso é necessário o exercício da nossa vontade, para que essa luz vá se acendendo, para que essa luz vá exercendo esse brilho que Deus confiou a cada um de nós. E fazer a nossa luz brilhar não é um benefício somente para o nosso espírito, mas também para todos os outros que nos acompanham. Porque quando a gente brilha internamente, a gente também ilumina o caminho dos outros. Nós também colocamos a vela sobre a mesa para iluminar o caminho de quem está ao nosso lado. Então é cuidando da gente que nós conseguimos inspirar os outros a se cuidarem. Mas também não podemos abarcar a vida dos outros como responsabilidade nossa. O que nós podemos fazer é cuidar de cada um de nós, para assim poder inspirar aos outros, para assim estarmos fortalecidos para dar apoio aos outros também e assumir novos papéis. E essa questão, né, de brilhar a nossa luz vem também em decorrência do aprendizado de que tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Inclusive todos os momentos difíceis pelos quais nós passamos. A gente sempre pode fazer aquele exercício de olhar para trás, pensar nas dificuldades que tivemos e de tudo que precisamos, que foi necessário mobilizar para lidar com aquela dificuldade. De tudo que foi necessário aprender para que aquele problema fosse amenizado, fosse ressignificado ou fosse finalizado. Às vezes não conseguimos fazer isso com os problemas atuais, mas é um bom exercício fazer com os passados, para que a gente possa identificar todas as nossas forças, as forças que construímos naquele período. E aí, para conversar com vocês também, refletir um pouco mais sobre essa questão do exercício da nossa vontade e sobre o quanto é importante cada reencarnação para que a gente possa ressignificar algo, melhorar uma característica da nossa existência, lidar com algum vício do nosso espírito, e isso vai ocorrendo de forma gradual, mas é importante o exercício da nossa vontade. Eu quero trazer para vocês um exemplo que eu vou retirar aqui desse livro, O Céu e o Inferno. Esse livro ele é dividido em duas partes, e a segunda parte tem as psicografias, as transcrições das comunicações com os espíritos. E Kardec ele foi muito minucioso, ele dividiu essas comunicações, categorizou cada capítulo de acordo com a essência das comunicações. Eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 7 da segunda parte, que são as comunicações dos espíritos endurecidos ou obstinados.
E eu destaco aqui a comunicação de um espírito que se apresenta como Angel. Esse espírito ele aparece de forma espontânea e quando ele é perguntado se ele quer ajuda, ele diz que só apareceu para poder tentar o médium. Se identifica como tendo sido uma mulher que foi casada, que teve filhos e a comunicação dela é feita de forma muito monossilábica. Então ela diz que ela aproveitou a vida de solteira, mas depois quando ela casou, ela se encheu de tédio, de aborrecimentos, que ela deixou a educação dos filhos aos cuidados dos empregados, que ela não gostava de nada daquilo. Tanto é que a comunicação dela é intitulada como uma nulidade sobre a terra. E nulidade significa algo que não produz, algo que não se constrói. E aí o médium pergunta se ela gostaria de fazer algum trabalho em prol dos espíritos sofredores. E ela não sabe nem o que dizer, não sabe como fazer. Como é que ela faria esse trabalho? E eles falam, você poderia vibrar por esses espíritos. Ela responde, eu não sei rezar. Você quer que nós te ensinemos? Nós podemos rezar com você. E ela diz, não, isso me cansaria. E aí, depois da comunicação, os médiuns conversam com os guias espirituais, com a boa espiritualidade presente. E o guia que se apresenta, ele explica que aquele espírito nunca teve vontade, nunca teve força de vontade para mudar as suas imperfeições. Que numa encarnação anterior àquela descrita, ela tinha morado no mosteiro e ela tinha se perdido de forma apática. Havia pedido para vir numa vida doméstica e mesmo nessa vida doméstica ela não teve nenhuma ação. E aí eu quero ler para vocês algumas observações importantes desse espírito. Ele nos diz que a sua existência foi improdutiva e por isso mesmo ele é culpada, uma vez que o mal provém da negligência do bem. Portanto, fiquem bem certos de que não basta não cometer faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são postas. Não basta ser neutro, não basta não agir, não basta não fazer o mal que os outros estão fazendo, é necessário a prática do bem, é necessário a prática que se opõe aos vícios, é necessária a prática das virtudes, que foi algo que esse espírito não fez nas suas 2 últimas encarnações e nem na erraticidade se propõe a fazer, pelo menos não naquele momento. E aí, para finalizar, ele diz o seguinte: trabalhe incessantemente, cumpra com todos os deveres, sem exceção, cumpra-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a sua fé o sustentará. Todo aquele que desempenha conscientemente a tarefa mais ingrata e insignificante da nossa sociedade se eleva 100 vezes mais aos olhos do Altíssimo do que aquele que, impondo essa tarefa aos outros, negligencia a sua. Então, que a gente possa fazer a nossa luz brilhar nas tarefas mais simples que se apresentam para a gente e que a gente continue exercendo a nossa ação, da nossa vontade para que a gente possa se melhorar, para que a gente não passe por essa existência com essa apatia que nos prende aos nossos erros, aos vícios, que a gente possa olhar para trás e perceber o quanto nós melhoramos, que o grau de comparação seja sempre a nossa existência. Boa semana. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. Hoje eu quero iniciar dando os parabéns para minha mãe, que faz aniversário hoje, dia 3 de junho. Minha eterna gratidão por ela ter me dado a luz. E não foi à toa que eu comecei com os parabéns a ela, porque quando há um nascimento, a gente fala que a mãe deu a luz ao filho. Então, logo que a gente nasce nesse planeta, que a gente reencarna, nos é ofertada toda essa luz de uma mãe. Engraçado que quando a gente morre, também falam que a gente
tem que retornar à luz. Há muitos relatos de pessoas vendo luzes e que a gente deve retornar. Vai para a luz, né? Que dizem. Então, o nosso nascimento e na nossa morte é sempre relacionada à luz, a brilhar. Mas e durante esses dois acontecimentos, entre a nossa vida e a nossa morte? Como que a gente faz para permanecer brilhando? É claro que o brilhar não é algo material, não é algo que vem do nosso corpo. Nós não temos essa capacidade de fazer a pele, de fazer nosso corpo brilhar. Quando a gente está falando de brilhar, é o nosso corpo espiritual. E para isso nós sempre temos que lembrar, isso não podemos esquecer jamais, que nós somos espíritos de luz. Nós não somos essa carne que nós estamos hospedados. Quando a nossa mãe nos dá a luz a um espírito que acabou de reencarnar, que está tentando reformular a sua vida espiritual, que é eterna, e aqui não passa de uma carcaça. Quando a gente morre, voltar para a luz é porque talvez a gente se livrou desse nosso corpo. Mas nosso espírito está aqui. Então nós precisamos tentar ultrapassar essa barreira do material, ultrapassar essa barreira do corporal, para que a gente possa sempre se esmerar e brilhar em espírito. Nunca devemos esquecer disso. Temos esse corpo material, mas é pelo espírito que a gente vai brilhar. Quando me veio esse evangelho, o tema, eu lembrei muito de uma música que é mais ou menos assim. Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixa essa luz brilhar você. Por mais que às vezes pareça tudo escuro, a gente pareça perdido, é nessa escuridão que a gente acha os vagalumes, como um dia eu ouvi o Emicida dizer. É na escuridão dos nossos dias que a gente enxerga a luz no fim do túnel, que a gente enxerga os vagalumes. Então o corpo material às vezes faz com que a gente fique apagado, fique no escuro. E as desilusões das nossas vidas, as preocupações, tudo isso vai fazendo com que a gente vá se apagando. Uma das aulas do curso do Florescer, a gente viu como que um esparadrapo colocado numa lâmpada faz com que a gente fique, né, aquela luz fica abafada. Esse esparadrapo é o que a gente faz com todas essas preocupações, com todas as reclamações que a gente tem, com todas as dores que a gente sente e aumenta elas. Tudo são preocupações, às vezes, do campo material, que a gente, quando não se imagina espírito, a gente acaba deixando esse esparadrapo cada vez maior e vai colocando cada vez mais, nos remendando e nos apagando. Então, brilha a sua luz,
Faça como uma mãe e faça renascer essa luz dentro de você a cada dia. Nunca esqueça que a gente pode renascer e pode florescer sempre, a cada dia. Nós mesmos nos damos a luz que a gente precisa, né? Deixa a sua luz brilhar você. E com essa luz, você vai resplandecer. Então, como que a gente pode achar a luz dentro de nós? Fazendo aquilo que a gente ama, observando o nosso comportamento, aquilo que a gente gosta, as pessoas que a gente mais se sente à vontade ao lado, as pessoas que nos deixam calmos, os cursos que a gente faz para desenvolver nossos talentos. Conforme a gente vai vivendo naturalmente, conforme a luz que vai nos guiando, a gente vai descobrindo essa luz dentro de nós cada vez mais. E a gente vai descobrindo que pode brilhar e iluminar tantas pessoas por aí. Então deixa a sua luz brilhar você. Mesmo se tiver tudo escuro, perceba os vagalumes que tem por aí. E uma forma que eu me faço brilhar, que eu agradeço a minha alma por ter encontrado isso, é fazendo poesia. E eu quero terminar este evangelho lendo uma poesia para vocês. E se tudo escurecer, você vai brilhar ou simplesmente desaparecer? Com o breu, não se acostume, faça-se estrela, vagalume, deixe a luz invadir o seu ser. E se as mãos estiverem atadas, você vai tentar se soltar ou vai ficar preso, sem fazer nada? Em busca de ser livre, não há descanso. Das cordas que te amarram, faça um balanço, de cada tropeço, uma escada. Se a vida não te der paz, você aceita essa desfeita ou vai em busca de mais? Não fique em compasso de espera, obstina, persevera. Para se ter o bem, se corre atrás. Se um dia você se sentir perdido, vai buscar força onde não tem ou vai se dar por vencido? Parado nada se alinha e só quando a gente caminha é que a vida vai tendo sentido. E nessa trama que a vida nos mete, não reclama, tente não fazer drama e aceite o que te compete. Com o melhor de si, se compromete. Seja a fé que contagia, seja a melhor companhia, seja a poesia, e o seu bem a todos declama, pois tudo se inflama quando a gente ama. E mesmo se não for o paraíso que você imagina, mantenha o sorriso. Nunca se recrimina, pois nessa vida é sempre preciso ter o piso que sustenta, o horizonte que orienta, a tempestade que se enfrenta. Então, nunca se permita viver numa neblina. Não deixe a tristeza virar rotina. E nas boas vibrações é que sua alma se ilumina. Gratidão a todos, muita luz. Se cuidem. Brilha a voz
vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Devo partir, entregar para Deus. Aconteceu enfim desencarnar dos restos meus, morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu, despertar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus, a reencarnação. Posso voltar, recomeçar, prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será este o céu dos ateus, vagar invisível pros meus? Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa